Show de bola, turmas, beleza? E aí, sétimo ano, tudo bom? Essa é a videoaula número 4 da região sul, tranquilão? Já terminamos os assuntos de geografia física da região sul, características naturais da região sul. Então agora a gente já pode ir para assuntos aí de sociedade, de ocupação, e de população e também de economia, tranquilo? Então a gente vai começar aqui falando de organização e ocupação da região sul. Cara, primeira coisa que eu vou falar para vocês, turmas, quem é que lembra do Tratado de Madrid? A gente trabalhou esse assunto lá no comecinho do ano, né? Tratado de Madrid foi um acordo entre Portugal e Espanha, assinado em 1750, para, digamos assim, resolver um probleminha, né? Lembra de Tordesilhas? Os portugueses acabaram não respeitando, né? E ocupando áreas do interior do Brasil, certo? Áreas do centro-oeste e norte. Posteriormente foi feito um novo acordo, que é o Tratado de Madrid, onde essas terras foram para os portugueses, além das terras do interior do Brasil, também a região sul, né? Então a região sul do Brasil também recebeu, digamos assim, essa incorporação no território brasileiro. Então o Tratado de Madrid foi importante para a região sul? Claro que foi. Foi o tratado que colocou esse território, essa região, como uma região dentro do território brasileiro. Isso é muito importante. A ocupação da região sul, ela é mais recente, ela não é tão inicial como foi no Nordeste ou até mesmo no Sudeste. Então a região sul tem uma ocupação um pouco mais recente. Então a partir de 1750 a região sul foi incorporada, né, ao território brasileiro. Então o Tratado de Madrid é importante para a região. Os primeiros ocupantes, os primeiros habitantes da região sul, tirando a população indígena que habitava aquela área, né? A população indígena sim foi a primeira ocupação, né? Mas foram de colonizadores. Foram os imigrantes açorianos, né? O que são os imigrantes açorianos? Açores algumas ilhas no meio do Oceano Atlântico, ilhas vulcânicas de colonização portuguesa. Então os imigrantes açorianos foram os primeiros a chegar na região sul, tranquilo? Logo após, século XVII, 1630, 40, 50, chegaram os primeiros jesuítas. As primeiras missões jesuítas foram fundadas, né? Essas missões eram aldeamentos, né, que tinham como objetivo catequização dos índios, né? Eles queriam catequizar os índios. Galera, as missões jesuíticas eram de caráter religioso, né? Eram de iniciativa da Igreja Católica. Mas, além de passar esse aspecto da religião católica para os indígenas, além de querer ensinar isso para os indígenas, obviamente o indígena que aceitasse a religião católica seria mais fácil de colonizar. Concorda comigo? É como se fosse uma, entre aspas, domesticação, né? Então o ensino da religião católica, que era a religião do colonizador, poderia facilitar, né, essa colonização, tranquilo? Eu não estou dizendo que a Igreja Católica tinha esse objetivo. Eu acho que o objetivo era de ensinar a religião católica, mas isso, por consequência, facilitaria, né, esse processo de colonização, tranquilo? Muitas missões foram fundadas na região sul, os jesuítas ocuparam ali parte do território e praticavam ali algum tipo de pecuária, agricultura também, mais aí num caráter de subsistência, tranquilo? Beleza. Ainda no século XVII, mas na segunda metade para frente, chegaram os primeiros grupos de bandeirantes, né? Que eram colonizadores que iam para o interior em busca de riquezas. E também de escravos, captura de indígenas para escravos, né? Então os bandeirantes também tiveram sua parcela na ocupação inicial da região sul, tranquilo? Então você teve aí, inicialmente, os açorianos, imigrantes açorianos portugueses, depois os jesuítas, né, que queriam catequizar os índios, e depois grupos de bandeirantes com o intuito de escravização, de captura de índios e de extração de riquezas, tranquilo? Esses três grupos, gente, imigrantes açorianos, jesuítas e bandeirantes, foram os primeiros. Aí eu te falo, tá, e como é que estava a ocupação da região sul durante os séculos 17 e 18? Pouquíssimo, viu, gente? Era só o começo. Tinha pouca gente, tá?
A região sul só foi ter uma concentração populacional, uma ocupação mais efetiva no próximo século. A partir do século XIX, a ocupação da região sul começou a se tornar mais efetiva, tranquilo? Desenvolvimento da agropecuária, vilas e cidades. Então vamos lá. Quem é que lembra do ciclo da mineração, ciclo do ouro em Minas Gerais? Né? Já aí no século XIX, vamos colocar assim, né? Final do século XVIII e do século XIX. O ciclo da mineração, gente, se desenvolveu em Minas Gerais, região sudeste, né? E a região sul meio que se beneficiou desse desenvolvimento do ciclo do ouro, ciclo da mineração em Minas Gerais. Por quê, professor? Porque a região de Minas Gerais, região sudeste, começou a se desenvolver economicamente, de forma mais intensa, gerando muita riqueza a partir da extração de ouro e outras pedras preciosas. Isso atraiu população, isso aumentou a ocupação da região sul e a região sudeste. E a região sul, ela meio que funcionou como uma área de produção de alimentos para atender a essa demanda crescente na região sudeste. Tranquilo? Então, enquanto a região sudeste crescia a sua ocupação, a região sul se especializou em quê? Em produzir digamos assim, os alimentos que seriam consumidos nessa região sudeste. Então, a relação econômica entre sul e sudeste começou a acontecer. Essa integração entre as regiões começou a acontecer. Isso foi benéfico para a região sul, tá? Há um desenvolvimento da agropecuária da região, tranquilo? Então, havia a produção de alimentos e os alimentos eram transportados até o sudeste, onde eles seriam vendidos, comercializados. Foram criadas rotas comerciais entre as duas regiões, tranquilo? Essas rotas eram conhecidas como rotas comerciais. Eu vou dar um exemplo, olha, a mais importante é a Estrada Real Viamão-Sorocaba. Viamão, uma cidade da região sul, Sorocaba, uma cidade da região sudeste, tranquilo? Estrada Real Viamão-Sorocaba ou Rota dos Tropeiros. Essa foi a rota mais importante nesse comércio entre região sul e região sudeste. Estrada Real, Viamão, Sorocaba ou Rota dos Tropeiros. Aliás, quem são os tropeiros? Eram esses comerciantes sulistas que vendiam a produção para a região sudeste. O nome tropeiros aí vem da palavra tropa. Tropa seria esse grupo aí de pessoas e usavam os animais como meio de transporte, cavalos, mulas e tal, para poder transportar essa produção, né? Eles iam parando, né? Fazendo paradas para se reabastecer e tal, se organizar. Então eles iam nessas paradas criando uma estrutura que posteriormente deu origem a algumas vilas e depois as cidades. Então olha que interessante, essas rotas comerciais servindo aí como uma maneira de você, além de desenvolver a agricultura e pecuária da região sul, também desenvolver aí a ocupação do território nessas paradas, né? Ao longo do tempo eles foram criando aí vilas e cidades, tranquilo? Nessas paradas, beleza? Aliás, vocês gostam de feijão tropeiro? Vocês gostam? Eu adoro feijão tropeiro. E por que tem o nome feijão tropeiro? Você sabe? Aliás, o feijão tropeiro é igual ao feijão normal? Agora, sessão curiosidade na aula de geografia. O feijão tropeiro, ele é um feijão mais seco, né? Ele tem aquela farinha e eles colocam algumas outros alimentos misturados, né? Enfim, e por quê? Porque o feijão normal, em calda, assim, normal, ele tinha uma característica de que se ele fosse preparado, ele tinha que ser consumido rápido, porque ele ia estragar muito rápido, né? Então, os sulistas, os tropeiros, eles faziam o quê? Eles faziam feijão, adicionavam a farinha, ele ficava mais seco e durava mais tempo, né? Então, e o pessoal começou a gostar muito dessa mistura, entre aspas. Aí ficou chamado de feijão tropeiro, porque era o feijão criado pelos tropeiros, né? Que eram esses comerciantes que faziam aí esse comércio com a região sudeste. Tranquilo? Beleza? E aí chegamos aí já na segunda metade do século XIX
e início do século XX. A gente vai para um outro momento, né? A chegada dos imigrantes, beleza? Os imigrantes. Gente, aí a região sul, de fato, começa a ser ocupada de forma mais efetiva, tranquilo? A região começa a ser, de fato, densamente ocupada. Por quê? Porque o governo brasileiro, ele tinha, digamos assim, o Brasil tinha libertado os escravos, né? A escravidão passou a ser proibida no Brasil, já na parte aí final do século XIX. O Brasil precisava ocupar a região sul e precisava desenvolver a região. Não podia ser mais escravo. Qual foi a ideia? Qual foi a ideia do governo? Vamos atrair os imigrantes europeus. Essa foi a ideia, né? Aí você fala, professor, o que vai fazer um europeu sair lá da Europa e vir para o Brasil? O que vai fazer? Eu vou dizer o seguinte, primeiro que a Europa hoje é um local muito desenvolvido, mas nem sempre foi assim. A Europa passou por problemas, né? E o Brasil, nessa época, a região sul também, tinha muitas oportunidades, tranquilo? Tinha muitas oportunidades. Então, vou dizer o seguinte, dentro desse contexto, vieram muitos imigrantes europeus. Vamos entender, né? O que o governo brasileiro ofereceu para atrair os europeus? O governo ofereceu terras para a produção agrícola, né? Trabalho, oportunidades. E como é que estava a Europa nesse momento? Final do século XIX, início do século XX. A Europa não estava bem, gente. A Europa não estava bem, passava por crises, passava por conflitos. Quem é que lembra aí? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi no começo do século XX, especialmente a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a Europa tinha muitos problemas, né? Conflitos, crises e tal. E o Brasil, o contrário, tinha oportunidades. Então, muitos europeus toparam o desafio de vir para o Brasil, né? E vieram, muitos. O cálculo é de mais de 5 milhões de europeus chegando. E para que região eles foram, na sua maioria? Para a região sul do Brasil. Então, a região sul do Brasil passa a ser ocupada mais densamente com a chegada desses imigrantes, né? Aí no final do século XIX e início do século XX, beleza? Isso é importante. Quais foram os... tem um detalhe. Facilidade climática. A região sul não tem um clima mais parecido com o clima da Europa, não é? O clima subtropical não é mais parecido? Então isso foi uma vantagem. Os europeus vieram para cá, para a região sul, por causa do clima. Não foi por causa do clima. Foi por causa das oportunidades, terras, trabalho, né? Mas ter um clima parecido é uma coisa que ajuda, né? Não é a principal causa, mas eu posso colocar como uma das causas, tá? É uma facilidade de adaptação climática, tranquilo? Cara, quais foram os principais grupos que chegaram? Nós já falamos sobre isso lá no início do ano. Italianos e alemães, os principais grupos que chegaram de imigrantes, tá? Teve também uma comunidade grande de imigrantes japoneses, tá? Muitos imigrantes japoneses ocupando aí o estado do Paraná, tranquilo? Região de Londrina ali, no oeste do estado do Paraná, beleza? Então a imigração japonesa também foi bastante significativa. Então você teve aí, nessa segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, a chegada de um grande número de imigrantes europeus, né? E aí a região passa a ser, de fato, uma região, digamos assim, densamente ocupada, né? Com uma ocupação grande, beleza? Da segunda metade do século XX para frente, aí a coisa muda. Aí a região sul começa a experimentar um novo processo. Então, até agora, o que eu falei para vocês, a região sul vem recebendo pessoas. Do século XX para frente, muda. Século XX, que eu digo segunda metade do século XX para frente, muda. Então, esse movimento passa a ser agora, primeiro, estabiliza, ou seja, para de vir pessoas, né? Aí no final do século, na parte final do século XX para frente, aí inverte o processo. Da década de 70 para frente, começa a ter uma saída de sulistas, um processo de emigração sulista, tranquilo? Da década de 70, começou um pouquinho antes de 60, mas 70 para frente mais efetivo. Então olha que interessante, a região sul passou
um bom tempo recebendo pessoas, especialmente aí final do século XIX e início do século XX, mas da segunda metade do século XX para frente muda o processo, começa a ter uma saída. Cara, aula que vem nós vamos explicar por que começa a ter um processo de emigração, de saída dos sulistas. Gente, só revisando, a chegada é imigração e a saída é emigração. Então, hoje há um processo de emigração que foi iniciado no final da década de 70, beleza? Aula que vem nós vamos falar das causas desse processo. Tranquilo? Valeu? Gente, abraços, fiquem com Deus, continuem estudando bastante, viu? Até a próxima videoaula, gente. Até mais!